Vamos ler Hebreus capítulo 1. Amém? Podes assentar, irmãos. Nós falamos essa palavra a semana passada, fizemos uma exposição dela sobre a revelação de Deus, e vamos dar continuidade. Eu sei que poderia passar várias semanas só pregando nesse texto, mas sei que o poço é fundo e só a graça de Deus para nós poder explorar. O texto fala sobre a revelação de Deus, como falamos a semana passada. Como Deus, ele se revelou no passado e agora como Deus, ele se revela nesses últimos dias, como o Senhor tem falado conosco. Então mostra a forma que Deus falou no passado aos pais por meio de profetas e fala sobre as muitas maneiras e formas de Deus ter falado, né? Mas é interessante que no passado Deus ele levantava profetas para anunciar a sua palavra, para falar sobre os seus propósitos e caminhos. E esses profetas que Deus levantou no passado, todos eles eram canais da revelação de Deus. E esses profetas, que eram os canais de Deus, de sua revelação, eles eram mediadores entre Deus e os homens. E podemos lembrar que essas muitas formas e maneiras de Deus falar indica que a revelação de Deus ela era repetitiva. Mostra que a revelação de Deus ela era incompleta, porque sempre Deus estava levantando homens para transmitir a sua palavra. Sempre Deus estava usando homens para comunicar a sua vontade e os seus propósitos. Mas agora estamos diante desse texto que diz que esse tempo ele se finalizou com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a vinda de Cristo, esse período se encerrou. Essa forma de revelação que Deus dava acabou. Então, o escritor aos Hebreus ele vai falar que tudo isso teve sua finalização e seu propósito cumprido na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós explicamos na semana passada que muitas pessoas ainda buscam essa forma de Deus falar. As pessoas ainda querem ouvir Deus ou ver Deus agir daquela forma que Deus falava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, na Antiga Era. Então as pessoas ainda esperam Deus falar dessa forma e muitos ficam até frustrados porque acabam não recebendo esse tipo de revelação de Deus, acabam não ouvindo Deus falar dessa forma e ficam um tanto frustrados. Mas diz que nesses últimos dias, Deus ele nos fala por meio de seu Filho. E nós sabemos que esses últimos dias ele começou com a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde a nova aliança Deus fez com o seu povo.
aonde Deus inicia uma nova era, aonde Deus inicia uma nova criação, justamente na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, quando estava pregando em Atos, no capítulo 2, que o Espírito Santo tinha descido sobre eles e lhe concedido a capacidade de proclamar da grandeza de Deus na língua das nações, que os homens que estavam reunidos em Jerusalém por causa do dia de Pentecoste, eles ficaram admirados em ouvi-los falar da grandeza de Deus na línguas em que eles eram nascidos. E quando eles perguntaram sobre aquilo, e alguns zombaram, Pedro diz que ali estava se cumprindo a profecia de Joel, a qual Deus diz que nos últimos dias derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Então Pedro vai nos falar que os últimos dias começou na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses últimos dias, Deus inaugurou uma nova criação, um novo tempo, uma nova era. Deus fez uma nova aliança na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós podemos entender que Jesus Cristo, Ele é o mediador único e perfeito da revelação de Deus. Jesus Cristo é o nosso único mediador. Então, o texto ele vai dar algumas características desse mediador, porque em Cristo todo ministério e função da revelação, queridos irmãos, se resume. Ele é o rei, ele é o sacerdote e ele é o profeta. Esses homens eram os homens que Deus levantava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como canais de sua revelação, para transmitir a sua palavra, para cumprir os seus propósitos. Então eram os reis, o sacerdote e os profetas. E esses ministérios todos são exercidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo e são cumpridos em Cristo. E Ele é o Rei eterno. Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que realmente tem o acesso à presença de Deus definitiva. Ele é o profeta, aquele que comunica a vontade de Deus, que revela sobre o ser de Deus e os seus caminhos. E podemos lembrar, queridos irmãos, que é Ele que faz mediação entre nós e Deus. Como sacerdote, é Ele que faz essa mediação. É o nosso Senhor Jesus Cristo que intercede por nós na presença de Deus, porque Ele é o mediador, porque Ele é o canal de revelação de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é só o sacerdote que intercede por nós perante Deus, mas Ele também é o profeta que representa Deus diante de nós. É Ele que traz a revelação de Deus a nós. É Ele que traz a palavra de Deus para nós. É Ele que se revela para nós. E aí nós podemos lembrar que Ele não é só o canal
da revelação, mas ele é a própria revelação de Deus. Ele é a própria revelação de Deus, porque João nos diz que Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. João está nos falando no capítulo 1. João está dizendo que ele habitou entre nós, ele manifestou a glória de Deus a nós. Então ele não é só o canal de revelação de Deus, mas ele é a própria revelação de Deus. É ele que compartilha com perfeição o caráter de Deus, o ser de Deus, porque o escritor está dizendo que ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a expressão exata do seu ser. Então ele comunica de maneira perfeita os atributos de Deus a nós. Porque ele não é só o canal de revelação, mas ele é a própria revelação de Deus. Ele é o brilho, ele é o clarão, ele é o resplendor da glória do Pai. Então, ele comunica com perfeição os atributos de Deus. Ele pode expressar, ele pode comunicar santidade, justiça, amor, verdade, poder. Tudo isso aqui o Filho, ele representa. E lembrando que quando Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, em João 14, verso de número 6, Jesus vai dizer para ele: há tanto tempo estou convosco e não tem me conhecido, Filipe. Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Creia, Filipe, pelo menos por causa das obras que eu realizo. Creia que eu sou a revelação do Pai. Creia que eu estou comunicando o Pai a vós. Veja que eu e o Pai somos um. Olhe pelo menos por causa dos atributos, olhe pela forma como eu ajo, pela forma como eu falo. Então, se nós olharmos para as palavras de Jesus Cristo e para as suas ações, nós conseguiremos contemplar Deus na face de Cristo. Nós poderemos ver a glória de Deus manifestada em Cristo, ou seja, Cristo manifestou essa glória do Pai. Ele é a revelação exata, é a revelação perfeita de Deus para nós. E não esqueça que Ele, como canal da revelação de Deus, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso profeta, aonde podemos ouvir Deus falar conosco, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nós podemos conhecer Deus por meio de Cristo, porque é Ele que governa todas as coisas, é Ele, queridos irmãos, que intercede por nós perante o Pai. Foi Ele que fez sacrifício por nós para nos levar até a presença do Pai. É Ele que comunica a vontade do Pai, Ele que traz a palavra do Pai para nós, e Ele faz isso através da sua vida e do seu ministério. É isso que o versículo de número 2 e 3 diz: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele é o herdeiro
Ele é o herdeiro do Pai, porque ele é o Filho. Então o Filho herda tudo que o Pai tem. E o interessante é que quando nós lemos o Antigo Testamento, que fala das promessas de Deus, podemos lá ver que o Pai estava prometendo todas as coisas ao Filho. Lá no Antigo Testamento, o Filho, ele já herdou a promessa do Pai. Eu lembro quando a Bíblia diz que Isaac se tornou herdeiro da promessa de Abraão. Quando Jacó depois se tornou herdeiro também da promessa de Abraão. E agora Cristo, ele se tornou também o herdeiro da promessa. No Antigo Testamento, tudo, aquela revelação de Deus no Antigo Testamento, estava apontando justamente para Jesus Cristo. Estava falando a respeito de Jesus. Objetos, ministérios, pessoas, tudo aquilo era sombra, tipo e profecia de Jesus Cristo, que é a realidade perfeita, que é o cumprimento da promessa de Deus. E ele se tornou herdeiro, e ele se torna herdeiro no cumprimento desta promessa. Quando Deus cumpre a promessa dele na pessoa de Jesus Cristo, ele se tornou herdeiro de todas as coisas. Por quê? Porque é em Cristo que Deus resgata o povo, é em Cristo que Deus, ele cria uma nova criação, ele faz um novo mundo por meio de Cristo. Então Cristo se torna herdeiro, é Cristo que edifica o santuário, a habitação de Deus. Então ele se torna herdeiro de todas essas coisas. E ele se tornou herdeiro porque ele reflete a imagem de Deus, ele reflete a glória de Deus. Podemos ver isso em Colossenses, como Paulo, ele dá compreensão a nós a respeito de Cristo como herdeiro de Deus, aqui em Colossenses, no capítulo de número 1, eu gostaria de ler a partir do verso de número 13, que diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então a gente vai observar que o Filho, ele é o herdeiro do Pai, porque ele é a imagem perfeita do Pai. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a imagem visível do Pai. Podemos olhar para Cristo e ver Deus, e podemos contemplar a Deus. E o versículo 3 está dizendo que ele, irmãos, é quem fez todas as coisas. Foi por meio de Cristo que Deus criou todas as coisas. Ele se tornou o cabeça da nova criação. Ele se tornou o Senhor da nova criação. Tudo foi criado por ele e para ele. Então Deus estabelece todas as coisas
na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou, e isso o escritor vai dizer depois dele ter feito a purificação dos pecados. E quando ele realizou a purificação dos pecados, quando ele se entregou na cruz, quando ele derramou seu sangue, quando ele fez propiciação pelos nossos pecados, e Deus o ressuscitou, ele, queridos irmãos, recebeu um nome acima de todo o nome. Ele recebeu um nome acima de todo nome, e este nome está acima dos anjos. O nome de Cristo está acima dos anjos. E aí o escritor aos Hebreus, ele vai fazer uma comparação entre Cristo e os anjos. E nós sabemos que os anjos, eles são criaturas de Deus. A Bíblia diz que ele foi feito um pouco mais elevado do que os homens, isso em questão de poder, eles são magníficos, irmãos. A gente pode descrever, ou melhor, a Bíblia descreve algumas características dos anjos, e nós sabemos que eles são criaturas excepcionais. Eles têm uma velocidade, queridos irmãos, absurda. Eles têm um poder absurdo. Lembramos quando a Bíblia relata que quando chegaram para as mulheres chegaram para ver Jesus Cristo, o túmulo já estava aberto. E nós sabemos que aquele túmulo, aquela pedra no túmulo era rolada, irmãos, por alguns homens. Um homem só não conseguia rolar aquela pedra. E a gente sabe que o anjo faz isso, eles têm poderes excepcionais, eles são criaturas magníficas. Mas, apesar de muitas pessoas ainda adorar a anjos, tem muitas pessoas, Paulo diz até com pretensão de humildade, eles até adoram a anjos. É até notável isso em algumas igrejas, porque você vai em algumas igrejas, você está falando todo o tempo sobre Jesus, você está falando sobre Deus, aí levanta alguém lá e diz: eu vejo um anjo. A igreja entra em delírio por aquilo. Você vê como o povo levanta a voz e começa a glorificar, aleluia, e começa a falar aquelas línguas estranhas. Quando se fala que está vendo um anjo na igreja, tem um anjo aqui com a bandeja, tem um anjo ali, tem um anjo voando, tem um anjo... Eu falei, meu Deus do céu. Você fala de Cristo, aí você, aleluia, glória a Deus, amém. Você vê esse tipo de palavras, mas quando fala de anjo, aí as pessoas começam a se agitar, levanta, começa aqueles movimentos. Tem pessoas que adoram anjos, e eu lembro que Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não me faça, Senhor, levantar daqui, não quero a presença de um anjo. Ele queria o próprio Deus. E por que Paulo faz essa comparação? Que Jesus Cristo recebeu um nome acima dos anjos. Porque os anjos, eles também estão envolvidos na revelação de Deus. Quando Estevão está pregando, no capítulo 7, e se não me falha a memória, versículo 38, ele diz que a lei foi mediada por anjos. Paulo vai falar isso em Gálatas também, no capítulo 3, versículo 19, que os anjos teve como mediador da lei de Deus no Monte Sinai. Então os anjos também foram mensageiros de Deus na sua revelação. E agora Paulo está, apesar deles serem também agente na revelação de Deus, ele não se iguala ao Filho de Deus. Ele não se iguala. Eles foram mediadores, sim, e eles são criaturas magníficas, mas a Bíblia diz que ele não se compara. Ele diz aqui, olha, versículo 4, ele se assentou, versículo 3, ele se assentou à direita da majestade nas alturas,
tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. E aí ele diz: pois, qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será o meu filho? Qual foi a vez que Deus falou isso a respeito de anjos? E ainda há uma certa doutrina aí que diz que Jesus Cristo é Miguel. Tem algumas pessoas que ensinam, tem alguma denominação aí que ensina que Jesus é Miguel. Outros ensinam que Jesus Cristo e Satanás são irmãos. E o texto está dizendo a qual anjo ele disse: hoje eu te gerei e tu és o meu filho. Os anjos, eles não são herdeiros de Deus, conforme o texto que foi lido. Ele não reflete a glória de Deus, ele não expressa o ser de Deus, os atributos de Deus. Eles não estão assentados no trono governando. Não foram eles que fez sacrifício nem propiciação pelos nossos pecados. Os anjos não fizeram isso. E aí ele continua dizendo aqui: e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labareda de fogo. Quando é que Deus disse isso a respeito dos anjos? O versículo 5 se refere tanto ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo como à sua ressurreição. Lembramos que quando Jesus Cristo foi introduzido no mundo por meio da obra do Espírito Santo, quando ele desceu sobre a Virgem Maria, e quando ele nasceu, a Bíblia diz que um coral de anjos, melhor que um coral de anjos, estavam louvando e adorando a ele. E não só isso, o versículo 5 agora se refere à ressurreição, que diz: quando novamente introduz o Filho, diz que todos os anjos o adorem. Ele vai mostrar que o Filho não é só maior que os anjos, ele é maior em todo sentido, viu, irmãos? Se os anjos são magníficos em poder, o Filho é ilimitado em poder. O Filho é eterno. O Filho não é criatura, o Filho é o Criador. A Bíblia diz que ele criou todas as coisas nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Então o Filho, ele é superior aos anjos, infinito em poder, é incomparável. O Filho e os anjos. Mas o que o texto está dizendo? Que os anjos devem adorá-lo. Os anjos devem adorá-lo. Esses seres magníficos em poder, irmãos, devem dobrar seus joelhos e se curvar diante daquele que vive para todo sempre. Mas o que ele diz a respeito dos anjos? Quem são os anjos? A Bíblia descreve os anjos como o carro trono de Deus. Sabe Ezequiel falando a respeito deles? Sabe o Salmo dizendo: e ele montou nas asas do vento e voou, e está dizendo que Deus faz dos seus anjos, dos seus ministros, ventos. Eles são carruagem, trono de Deus. São os querubins que carregam o trono de Deus, que leva a glória de Deus acima dele nos ombros.
Então, quem são os anjos? Eles são esses seres magníficos em poder, mas são servos do Senhor, são criaturas do Senhor. Eles carregam o trono de Deus. Mas só isso não, eles são também agentes de juízo. Ele faz dos seus ministros labareda de fogo. Esses anjos aqui são agentes de juízo. Quantas vezes a gente olha na Bíblia e vê os anjos executando o juízo de Deus? Eles também são servos de Deus para atuar na salvação dos santos. Quando João se prostra diante do anjo, o anjo diz: não faça tal coisa, adore a Deus, porque eu sou conservo seu e dos seus irmãos. Nós somos servos de Deus juntos. Então os anjos, eles não são criaturas para se igualar ao Filho. Pelo contrário, eles são criados pelo Filho. Mas o que é que Deus diz a respeito do Filho? Mas do Filho diz: teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Está dizendo que o trono do Filho, e ainda chama o Filho de Deus. O versículo de número 8 aqui: mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O rei, o Filho. O versículo 8, o versículo 7 mostra a diferença incomparável entre o Filho e os anjos. Mas o versículo 8 vai mostrar a igualdade entre o Pai e o Filho. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. E o seu cetro é cetro de equidade. A base do trono do Filho é a justiça. A base do trono do Filho e a estabilidade do seu governo é justamente a sua justiça. Nós vamos observar que todo o tempo em seu ministério, o Filho, ele amou a justiça. Leia aqui comigo o versículo de número 9. Cetro de equidade é o teu reino. O versículo 9 diz: amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso o teu Deus, escolheu dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E nós vamos observar que a estabilidade do trono do Filho é a sua justiça. O Salmo também diz que a justiça é a base do trono de Deus. Justiça e verdade é a base do trono de Deus. Então, nós olhamos para o Filho, que governa com justiça, o seu cetro é justiça, e lembrando que o cetro aqui, aquele bastão que o rei carregava, me faz lembrar até da história de Ruth, de Esté, que precisava entrar na presença do rei. O seu tio pediu para que ela entrasse na presença do rei para que intercedesse em favor do povo. E ela não podia entrar na presença do rei sem que o rei o chamasse. E ela até fala para ele: já tem um tempo que ele não me chama. E ela ficou com medo de entrar na presença do rei sem chamar. Porque quem entrasse na presença do rei sem ser convidado, queridos irmãos, morria, a não ser que o rei levantasse o cetro para dar livramento para a pessoa. Ele apontava com o cetro para salvá-lo, para livrá-lo. Mas enquanto o rei entrou na presença do rei, a ordem era matar.
a não ser que o rei naquele momento levantasse, aí os soldados recuavam. Então, diz que o seu cetro é um cetro de justiça, e ele aponta essa justiça, queridos irmãos, para nós. Ele aponta essa justiça para nós, ele governa com justiça. Então, ele vai levantar esse cetro para salvar ou para condenar. E há justiça, tanto em sua salvação, quanto na condenação. E a Bíblia diz que ele ama a justiça. E a justiça é vista todo o tempo no ministério de Cristo. Ele inicia o seu ministério no batismo ali, se batizando, e quando ele está indo até João para ser batizado, João disse: eu que deveria ser batizado por vós, e você vem a mim? E Jesus disse para ele: deixe por agora, porque importa cumprir toda a justiça. Então ele já está iniciando o seu ministério, se batizando para cumprir a justiça de Deus. Nós vamos ver a justiça de Deus sendo proclamada em suas pregações e ensino. Nós vamos ver a justiça de Deus sendo efetuada através do seu ministério de sinais e prodígios, de milagres e de curas. Nós vamos ver a justiça de Deus sendo efetuada na cruz do Calvário, na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo o tempo do seu ministério, por toda a sua vida, a justiça está sendo cumprida, a justiça está sendo exercida, porque ele ama a justiça. Ele cumpre a justiça na sua tentação. Quando ele foi tentado, depois de ele ser batizado, foi levado ao deserto para ser tentado, e ali você vê a obediência dele ao Pai. Você vê a obediência de Jesus Cristo no seu ministério. Você observa a obediência de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ao morrer em nosso lugar. Porque ele estava exercendo a justiça e ele estava, queridos irmãos, cumprindo a vontade do Pai. E o texto diz que ele ama a justiça. E aí ele vai mostrar que a partir do versículo 10 até o versículo 12, ele diz assim, olha: também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu enrolarás como manto, como roupas. Eles serão trocados, mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos estrados para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Ele mostra mais uma vez que o Filho, em relação aos anjos, são incomparáveis. A terra, ela é mutável, ela se envelhece, ela é criação, mas o Filho, ele é eterno e imutável. Não pode comparar a criação com o Criador. Não pode de maneira nenhuma. E aí nós observamos que a criação, ela não compartilha da mesma eternidade e imutabilidade que o Filho. Nós sabemos que os anjos, irmãos, eles são criaturas de Deus, criados por Deus. O Filho aqui, ele é poderoso, ele é eterno e ele é imutável. Ele não muda.
E é o Filho que governa todas as coisas, porque todas as coisas foi criado por Ele. Então, quando nós lemos a mensagem que o escritor aos Hebreus está nos transmitindo, ele está nos comunicando a revelação de Deus. Ele está nos dizendo que a revelação de Deus está em seu Filho, que a forma de Deus falar, a forma de Deus comunicar-se a nós é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não é só o canal de revelação de Deus, mas ele é a própria revelação de Deus. Ele é o mediador entre nós e Deus. É Ele que traz a revelação de Deus para nós. Então a igreja precisa começar a atentar mais para Jesus Cristo. A igreja precisa começar a ouvir Deus por meio de Cristo. E aí observamos que tudo isso que a Bíblia nos apresenta a respeito de Cristo, a nossa conclusão é que nós devemos o quê? Nos submeter a Cristo. Nós devemos adorar a Cristo. Nós devemos servir a Cristo. Diante de tudo isso, irmãos, e se você quiser conhecer a Deus, lembre que Cristo aqui é essa revelação para nós. Você não precisa esperar uma visita de anjo na sua casa. Você não precisa ficar esperando um mediador, um profeta na sua casa. Ou você não precisa ir em igreja buscar uma mensagem, uma revelação de Deus. Olha, vou ali em tal lugar para buscar uma mensagem de Deus. Abra a sua Bíblia. Abra as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Procure entender a palavra de Deus. Aquilo que nós falamos no domingo passado. Quanto mais você se enche do conhecimento de Deus pelas Escrituras, o Espírito Santo vai te guiar por ela, vai te ensinar por ela, o Espírito Santo vai falar por ela. E ele vai estar sempre se comunicando com você. Deus vai estar sempre falando. Todas as decisões que você tomar, você terá sabedoria de Deus. Tudo que você fizer, você vai receber sempre orientação de Deus pela sua palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra de Deus. Mas é importante que você estude, é importante que você leia. E apesar de tudo, guarde a palavra, irmãos. Guarde a palavra. Não saia daqui e... amanhã, vixe, o que foi pregado ontem? Chegar a semana que vem, o que foi pregado ontem? Não sei, não lembro. Você realmente está atento ao que está sendo falado nesta noite? Você está realmente atento à palavra de Deus, interessado na palavra de Deus? Você entendeu o que Deus está falando a você aqui nesta noite? Ore ao Senhor, guarde a palavra, chegue em casa, leia. O Espírito Santo vai fazer você lembrar, vai fazer você entender, vai fazer você guardar, contanto que você queira isso. Porque é essa palavra, irmãos, essa palavra que traz para nós a renovação e a redenção. É essa palavra, por quê? Porque ela é a mensagem de Deus para mim e você, para que isso seja possível, para que isso aconteça. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, lembra? E você se tornará uma nova criatura pela palavra de Deus. Você será redimido, resgatado pela palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé.